Não sei quem teve a ideia de confiar a mim a tarefa de fazer a condução do debate. Isso é uma temeridade, mas eu procurarei honrar essa função da melhor maneira possível. Vou provocar os ilustres amigos com um tema que pessoalmente gera alguma inquietação e vejo que isso também causa uma certa perplexidade entre espíritas do Brasil inteiro. Parte de nós espíritas que lemos ou que não lemos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Chico, gostamos ou temos a imagem de que o Brasil é um país que tenha esses predicados da capa do livro. E os jornalistas, invariavelmente, gostam e exageram ao exibir outros predicados do Brasil que afrontam essas qualidades espirituais atribuídas a nós. Nós não somos apenas o país que protagonizou o maior desvio de dinheiro público da história da humanidade. Não somos apenas o país onde, infelizmente, verifica-se o conflito de interesses entre o público e o privado por parte da classe política. Nós também somos o 6º país do mundo em ocorrência de suicídio. Nós temos estatísticas de homicídio do Brasil que superam a de países que têm conflitos armados instituídos, guerras. Nós temos estatísticas horrorosas de roubos e furtos que assombram aqueles que fazem o registro policial. Estupros, assédio, violência sexual numa profusão horrorosa. Eu estou me reportando a números. E as subnotificações, os números não expressam a realidade. É mais do que as estatísticas dizem. Abortos, numa profusão igualmente impressionante, embora os dados não sejam precisos. E eu não quero me alongar porque a vibração do auditório já está caindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Alguns de nós, portanto, colocamos como quase um dogma que o Brasil, de fato, é o país coração do mundo e pátria do Evangelho. E eu queria saber a impressão dos nossos amigos sobre Humberto de Campos. Estava errado? Ou nós não estamos sabendo interpretar a realidade e devemos ter outra leitura dessa autoimagem que muitos de nós temos, dessa referência ao Brasil? Caríssimos componentes da mesa, queridos irmãos e irmãs, prazer, emoção, honra em estar participando deste primeiro congresso. Vou começar a minha participação indo ao encontro da proposta do companheiro André, recordando, não sei se é Maria Lúcia Coutinho, é esta que faz a leitura do tempo na TV Globo, André, é Malu, é isso? Maria Júlia, Maju. Isso, a Maju diz que previsão não é precisão. Como eu interpreto a proposta do livro lembrado pelo companheiro André? Para mim, há uma expectativa da espiritualidade, há um projeto da espiritualidade, há a esperança da espiritualidade para que o Brasil venha a se tornar efetivamente coração do mundo, pátria do Evangelho. Há um projeto, mas a realização, a concretização deste projeto depende fundamentalmente do querer humano, do livre-arbítrio humano, de tal maneira que, sem ser pessimista, espero, é possível que não se concretize esse projeto estabelecido pela espiritualidade.
como outros projetos em toda a história da humanidade, também não se concretizaram. A Grécia teve o seu apogeu, o Egito, Roma, presentemente o Brasil na proposta em relação ao Evangelho, os Estados Unidos da América do Norte têm uma missão a cumprir, e ao longo da história vê-se que muitos países, povos, nações deixam passar determinadas oportunidades, frustrando assim a espiritualidade. Até comenta-se que o projeto inicial do Cristo não era nascer na Judéia, mas nas Gálias. Mas por conta da invasão romana, porque as Gálias ofereciam à época a psicosfera ideal para o advento do Cristo. Mas pela invasão romana, por tudo que aconteceu nas Gálias, o Cristo teria remodelado o projeto, reorganizado o projeto e programou então vir na Galileia. Não por acaso, Galileia é diminutivo de Gália. Então, é uma proposta da espiritualidade que, para a concretização, resumindo e fechando, depende fundamentalmente do comportamento dos espíritos, por enquanto, radicados no Brasil. Ele está dizendo aqui que eu não falei nada ainda. Muito boa tarde a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre. Eu queria olhar, André, Marlon, Isaías, essa provocação como um convite à esperança. Porque o Brasil é um país muito novo, se nós compararmos em termos cronológicos. São 500 e poucos anos. Nós temos uma trajetória toda pela frente. Acredito, conforme Isaías colocou, que há um planejamento, uma programação, que pode ou não ser cumprida. Mas a espiritualidade, ela planeja exatamente numa expectativa de que nós consigamos dar conta do recado, de que nós consigamos assumir realmente a nossa responsabilidade. Cada país, cada nação tem o seu compromisso. O Brasil não é especial ou diferente porque tem a sua missão, porque cada país tem a sua missão. Mas, evidentemente, ele é especial e diferente na medida em que tem a obrigação de cumprir com a missão que lhe está programada, como é esta da evangelização. O Evangelho é um caminho, é um roteiro que nós, brasileiros, temos como um trabalho a ser realizado. E André Trigueiro estava dizendo na palestra, não é por acaso nós somos o país mais espírita do mundo. E temos essa responsabilidade de estar divulgando o espiritismo mundo afora, até pelo conhecimento, pela preparação que nós tivemos. Se nós fizermos, por exemplo, uma leitura recortada apenas de uma existência ou de um tempo curto, nós vamos realmente, talvez, nos desesperarmos, nos afligirmos, vamos ficar desconsolados, parece que não tem solução. Tantas coisas acontecendo, não é? Mas é a mesma coisa da gente pegar, por exemplo, a nossa existência com relação à vida. A existência é um corte cronológico na nossa vida que é imortal, vocês concordam? É o Espiritismo nos ensinando isso, não é? A existência é um período, é um momento. A vida, ela é infinita, ela continua, ela existe antes e continua depois. A história do Brasil também é alguma coisa assim que vai prosseguir com esperança de fazer algo que a gente ainda não fez. Já conquistamos muitas coisas, temos também nessa curta trajetória talvez aí coisas de não nos, assim, né, ficarmos tão felizes, cometemos muitos erros, mas há a expectativa de que a gente ainda consiga cumprir com essa missão que está destinada a nós. A própria geografia, o nosso país é continental. Quando a gente compara com qualquer outro país, o Brasil, ele, em termos de dimensões, ele comporta geograficamente inúmeros países.
Isso não é casual também. Então, existe uma destinação. Se essa destinação vai ser ou não cumprida, vai depender, evidentemente, da nossa própria atuação. Estamos fazendo isso? Parece que se olhar agora, não. Parece que tem que mudar tudo, não é? Parece que tem que substituir tudo. Ora, mas aí a gente recorre à sombra que está dentro de nós mesmos, né? Que o Marlon nos ensinou aí, retomando Joana, e a gente vai tendo que aprofundar os nossos conhecimentos e nos auto-enfrentarmos para a gente poder superar as nossas dificuldades. Vejo, então, encerrando aqui, inicialmente, essas palavras, né? Com esperança. Nós ainda temos condições de fazer o que não fizemos, de melhorar o que precisa ser melhorado. Um espírito amigo se comunicando recentemente no Conselho Diretor da Federação Espírita Brasileira, ele falava da situação dos desencarnados espíritas, a situação extremamente grave, como está essa situação. E ele dizia num alerta para nós todos: vocês ainda têm tempo, ainda dá tempo para nós, ainda dá tempo para o Brasil. Eu concordo com o que vocês falaram e queria fazer uma analogia com uma passagem da vida de Francisco de Assis que eu acho que pode complementar isso que a gente está pensando. Teve um determinado momento, Francisco de Assis já tinha um grande espaço do seu trabalho, já tinha um grande reconhecimento. E o Frei Manseu perguntou para Francisco de Assis por que Jesus Cristo tinha escolhido ele. Ele não sabia o que responder, se pôs a meditar, e depois de meditar ele procurou o Frei e disse: eu descobri por que Jesus me escolheu. Porque eu sou o mais feio, o mais sujo e o mais pecador de todos. Esse exemplo dá para relacionar também com o exemplo de Paulo de Tarso, que trazia o que, segundo ele, era um espinho cravado na carne por um anjo de Satanás. Ele diz que pediu 3 vezes para Deus para que tirasse esse espinho da sua carne. E foi então que ele descobriu que ele precisava carregar esse espinho, ouvindo Deus dizer que quando ele se fazia pequeno, Deus poderia se fazer grande, e que esse espinho serviria para que ele não se exaltasse. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer claro, juntando essas duas questões, essas duas histórias com a provocação que o André nos trouxe, mas em termos psicológicos, na hora que nós temos muitas certezas e muitas convicções, nós vamos comparar esse comportamento com um ego enrijecido, endurecido, aparentemente bonito, força de vontade, faz e acontece, pessoa determinada, mas que em termos psicológicos revela uma rigidez egóica que impede o sujeito ouvir a dimensão espiritual que existe dentro dele, que Carl Gustav Jung estabeleceu como self. Então o ego seria uma parte pequena que organiza o nosso comportamento, e o self o aspecto essencial. Quando esse ego acha que sabe, que faz tudo correto, exato, faz e acontece, ele não consegue abrir espaço para que o divino se manifeste, porque ele ocupa o lugar do próprio divino, obviamente que de maneira falsa. Quando Francisco de Assis se reconheceu como mais feio, mais sujo e o mais pecador, ou quando Paulo de Tarso então reconhece o espinho cravado na carne por um anjo de Satanás, eles vivem este ego que perde o seu status de correto, maravilhoso, de poder, e isso abre espaço para que o self se manifeste. Então, nós não fizemos toda a presepada que Francisco de Assis fez quando era jovem, porque ele era das festas. Nós não cometemos os mesmos equívocos que Paulo de Tarso cometeu quando era Saulo e mandava matar os cristãos. Mas também nós não fizemos 1/10 do que Francisco de Assis fez após a sua conversão, e nem 1/10 do que Paulo fez após a sua conversão. O que eu quero trazer com esse raciocínio
é que viver estes aspectos problemáticos que talvez o André está sinalizando pode ser o prenúncio do descobrimento do divino que existe dentro de nós. Porque da mesma maneira que a nossa flexibilidade aceita a corrupção e todos os problemas que nós estamos vendo na nossa sociedade, esse mesmo ego também conseguirá aceitar as emanações divinas dentro de nós. E quando nós vemos a Europa, alguns centros espíritas na Europa com grande dificuldade de crescer e de se manifestar por um pensamento materialista, enrijecido, de necessidade de comprovações, nós vemos ali uma sociedade civilizada. Em muitos países da Europa, você não precisa pagar para entrar ali no ônibus mostrando para alguém que você pagou. As pessoas entram em pouco, porque todo mundo entra e paga. Se fizesse isso aqui no Brasil, a gente correria um grave risco de a grande maioria entrar e não pagar. Então nós olhamos para alguns países da Europa como altamente civilizados, mas não reconhecemos quão enrijecido há por trás desse suposto civilizado que impede a vivência da espiritualidade. Então são países extremamente materialistas. Eu estou conseguindo ser claro nesse comparativo? Que no nosso país nós não temos essa civilidade de uma Europa, de uma Suíça, de uma Alemanha, que muitas vezes é invejável, mas é essa mesma civilidade que transforma aquele povo rígido e muitas dessas pessoas insensíveis e que tiram Deus porque são tão corretos, tão bons e tão adequados que assumem o lugar do divino, impedindo a manifestação do divino. A gente vive esse oba-oba, essa festa, reconhecendo os nossos equívocos, e esse não enrijecimento egóico é o que vai nos permitir o despertamento espiritual. Então, eu acredito de fato que nós somos coração do mundo e pátria do Evangelho, no sentido de que estamos caminhando para isso e essa mesma flexibilidade, essa mesma falta de imposição que permite todos os desencontros que nós estamos vendo, na medida em que nós soubermos conduzir, será a mesma ferramenta para a manifestação do divino. E se nós fazemos tudo certo, enrijecidos, as coisas mantêm-se aparentemente normais, como pessoas que não cometem grandes desatinos, não cometeram problemas, nunca beberam, nunca fez nada, mas também nunca fez grandes realizações. Então a grande maioria de nós, comparando com Francisco de Assis ou com Paulo de Tarso, não fez todas as coisas erradas que eles fizeram, mas vive numa vida medíocre. Porque como nós não fomos capazes de flexibilizar e entrar em contato com o mundo inconsciente, nós também não conseguimos transformá-lo. E esse mesmo recurso que nos permite hoje viver os desencontros, eu acredito que será o passo que vai nos permitir viver o encontro com o divino. Eu tenho um estoque de questões aqui, eu vou repassando à medida que nossos amigos conseguirem exercer a capacidade de síntese para a gente girar a roda. A próxima provocação saudável que eu quero fazer diz respeito à abordagem espírita sobre o aborto. Não temos dúvida de que o aborto é um equívoco, não um erro. E temos uma posição clara e doutrinária em relação a isso. Eu não estou discutindo a nossa convicção sobre o erro do aborto, mas eu gostaria de submeter aos nossos amigos uma questão que alude ao universo feminino. Porque, normalmente, num país com valores machistas, numa sociedade patriarcal como o Brasil, quem decide o que é e o que não é são homens brancos engravatados. É o que se convencionou chamar da elite branca. E cristã, que está no executivo, está no legislativo e está no judiciário. Nós, no movimento espírita, tratamos a questão do aborto do ponto de vista legalista. Se o STF ameaça fazer qualquer mudança ou alteração na legislação brasileira quanto a esse ponto, rapidamente a FEB toma a dianteira e o movimento vai junto. Nós dizemos, não toleramos aborto. Não pode ter aborto. E esse movimento converge em todas as tradições religiosas representadas no poder. Qual é a minha inquietação? Ouvindo mulheres a respeito disso, algumas delas espíritas. Esse debate não se resolve apenas do ponto de vista legal.
Qual é o esforço ou movimento que nós espíritas fazemos que vai ao encontro de adolescentes, jovens desassistidos, em conflito, perturbados, porque engravidam e são oprimidas pela família, são oprimidas pela tradição ou religião que as acolheu antes, e ela tem medo de dizer que está grávida porque sabe qual vai ser a resposta. E nós talvez não tenhamos o cuidado de fazer um exercício cristão, de nos colocarmos no lugar do outro, no caso da outra, e saber qual é a abordagem, o approach, a narrativa, o cuidado, ao antes de chamar a pessoa de criminosa, por estar pensando em abortar, tentar construir uma abordagem, uma política, uma rotina na casa espírita, que seja de acolhimento em primeiro lugar, e de tentar de alguma maneira convencer a pessoa de que aquilo talvez não seja a melhor saída, a ideia do aborto, e se for o caso, usar a estratégia de uma ONG espírita do Paraná, da cidade de Maringá, que chega ao ponto de financiar o pré-natal, custear, acolher a pessoa sai, se desvincula da família, custeia toda a assistência e no final, se a mãe não quer o filho, a organização adota ou encaminha para o lugar de direito. O que eu estou dizendo é que eu estou reconhecendo uma intolerância, um preconceito do movimento espírita ou de pessoas que se dizem espíritas em relação a mulheres que sofrem e não estão tendo o direito cristão de serem acolhidas e serem orientadas, sem o dedo em riste, sem a reprovação por princípio. Acho que essa não tem sido a regra no movimento espírita no Brasil. Talvez seja exceção. Isso me assusta. Se eu fosse mulher, eu estaria muito inquietada com isso e talvez não professasse a fé espírita se eu engravidasse, me visse em apuros e não me sentisse acolhida na instituição que eu frequento. Agora ele provocou, né? Porque eu fiquei pensando, ele construiu tudo, deu a resposta, vamos ficar caladinho que já está tudo resolvido. Aí no final ele provoca. Só pegando o fecho do livro Brasil, Coração do Mundo, para fazer o link, que Humberto de Campos fala exatamente sobre a educação. A necessidade que nós temos, todos nós, de sermos educados. Se a gente for fazer uma análise, assim, eu vou falar de mim com toda a segurança. Eu sou um espírito ainda muito deseducado. Ainda bem que a maioria aqui não é, né? Mas é uma necessidade que nós temos. Então, a educação é um ponto fundamental na base. Não há transformação sem educação. Não há libertação sem educação. Concordo plenamente, nós precisamos acolher. Cristo, com a sua personalidade maravilhosa, ele incluía sempre. Ele nunca excluiu. A não ser o comportamento farisaico que se auto-excluía, concordam? Não é porque ele já, fariseu, paruche, separação, já se sentiam superiores. Então nós temos que fazer, de fato, uma revisitação, fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, em termos de organizações do trabalho do movimento espírita, ver como nós podemos ajudar mais efetivamente. Só lembrando aqui, André, em Brasília tem o Instituto Vida, que você conhece. Eles fazem um trabalho de acolhimento das jovens, das mães que engravidam, e não só isso, fazem um trabalho de atendimento espiritual aos espíritos que vão reencarnar. Então, muitas das mães que estavam com a intenção do abortamento acabam mudando de ideia, porque se sentem acolhidas, têm uma orientação, tem todo um acompanhamento e tem esse atendimento espiritual que também na nossa abordagem é fundamental, que outros segmentos provavelmente não vão vislumbrar isso, e nós temos, até pelo entendimento, a obrigação de fazê-lo, não é? Então, de fato, Jesus com relação à mulher, não é, André, Maicon, Isaías, é uma coisa maravilhosa. Jesus colocou a mulher na dimensão que ela efetivamente merece. E eu quero dizer que nós somos 4 homens aqui, só realmente evoluindo um pouco mais para a gente conseguir chegar ao estágio
de poder assumir uma personalidade feminina em encarnações futuras. Se quiserem aplaudir as mulheres, fiquem à vontade. Então, é o respeito, é a dignidade, é o amor, é o carinho, é esse acolhimento, sim. Mano, André, a gente precisa fazer muita coisa, ainda eu concordo. Eu tento responder com Inácio Ferreira, pela psicografia do nosso companheiro Carlos Bacelli, que, embora incompreendido por alguns setores do movimento espírita, tem se revelado um companheiro corajoso, liberto de certos paradigmas, enfrentando questões complexas como esta que o André nos propõe. E eu vou pegar algo de tudo que o André falou, tudo muito bom, mas vou pegar algo para poder me posicionar, a questão da empatia. Você se colocar no lugar do outro. Se eu fosse o outro, ou se eu fosse a outra, qual seria o meu comportamento? É claro que, também me inspirando em Marlon, é muito fácil a gente estereotipar, estabelecer certos dogmas, certos paradigmas e dizer, sou contra. Mas Inácio Ferreira, pelo Bacelli, coloca o seguinte: imagine que uma jovem esteja grávida de um anencéfalo, uma criança sem cérebro, é uma questão também discutível, eu sei, mas imaginemos uma jovem grávida de um anencéfalo, cuja probabilidade de vida beira o zero, e esta jovem está à beira da loucura e não seja espírita e nem cristã. Colocando-nos no lugar desta jovem, não direi que autorizaremos o aborto, mas, sem dúvida, somos levados a ponderar com um pouco mais de cuidado antes de nos colocarmos contra. Como promotor de justiça por 32 anos na ativa, eu tive acesso a incontáveis, a milhares de experiências, também aborto de anencéfalo, jovem que foi estuprada e abraçou a gravidez, e foi uma gravidez feliz, uma história com um final maravilhoso, mas cada caso é um caso. Sem dúvida, precisamos estar aberto a todas as possibilidades para não dogmatizar, para não dizer que a pessoa, por ter feito isto ou aquilo, comprometeu de maneira irreversível a sua oportunidade reencarnatória. Não é uma resposta conclusiva, como você vê, na verdade, continuo, como André fez, abrindo a questão para a reflexão. Se eu fosse uma jovem estuprada, não conhecesse o Cristo, não conhecesse a doutrina, o referencial dela seria outro. Então, nos cabe divulgar a doutrina, colocá-la ao alcance das criaturas humanas, tentando obviar, minimizar essas questões sociais complexas que ainda nos aturdem. Eu concordo com você, André, essa questão de que é muito mais profundo, né? A gente fala, mas não oferece recursos, né? Mas queria falar uma outra coisa que eu acho que tem que acrescentar também essa discussão, que é a forma como a gente aborda a questão do aborto, também do suicídio dentro do centro espírita, né? Os nossos discursos são muito totalitários, né? Impositivos. E aí, de tempos em tempos, se tem notícia de que numa palestra sobre aborto tinha alguém que tinha cometido aborto, né? Eu acompanhei um caso de atendimento fraterno de uma moça que chegou dizendo que ela queria orientações para ajudar uma amiga que estava pensando em cometer aborto. E aí o atendente fraterno lascou que o aborto era um crime, que não sei o quê. A menina não conseguiu se conter, começou a chorar e ele descobriu que ela já tinha cometido aborto. E saiu do centro espírita que tinha a proposta de materializar o Consolador Prometido com um diagnóstico de criminosa, né? Então, nessa ânsia de defender uma bandeira
de tentar orientar as pessoas, a gente acaba sendo como um trator violento, passando por cima dos percalços de cada um, né? Ou a questão do suicídio, a forma como a gente fala do vale do suicídio, que vai para o vale, que não sei o quê. Aí a gente tem no público uma mãe que o filho cometeu suicídio. Como que ela vai dormir depois daquela noite pensando naquela descrição horrorosa do vale dos suicidas, né? Então eu me preocupo muito com esse discurso que é completamente contrário à proposta da consolação, de como abordar isso no centro espírita, né? Eu acho que a gente tem que ter muito mais cuidado, né? Bom, eu vou pegar carona então no que o Marlon disse, em propriedade, aproveitando que a gente desenvolveu num trabalho, um projeto editorial que consumiu anos de pesquisa, o livro Viver é a Melhor Opção. O que ele falou expressa uma verdade. Eu fui testemunha algumas vezes em palestras públicas, em instituições espíritas, oradores de uma forma muito veemente, com jugular sobressaltada, por vezes as faces coradas, vociferar contra o suicida, chamando de criminoso. E criminoso é uma expressão que aparece nas obras básicas. Algumas mensagens importantes sobre quem é suicida. E nesse capítulo eu acho esse tema se encaixa naquilo que Kardec assinalou como: aonde a ciência avançar, o Espiritismo, em se confirmando a verdade científica, se ajusta. Hoje não é cabível, na minha opinião, e eu estou aqui dando a cara a tapa, não sou o dono da verdade, a gente chamar todo suicida de criminoso. Cada caso é um caso, são inúmeras as situações envolvendo o risco suicida e a forma como alguém se desencarna, provocando autoextermínio. Nesse sentido, considerando o vínculo que existe entre depressão e risco suicida e a profusão de casos de depressão nos dias de hoje, a gente está falando de nova era, nesse período de transição, o Valdo Franco chega a usar a expressão pandemia para reportar como há uma progressão geométrica de pessoas em desacordo com a vida. Qual é a demanda que surge para nós espíritas, posto que a ciência psicológica evoluiu muito em 160 anos, de modernizarmos, eu não sei se é a melhor expressão, o acolhimento na casa espírita a quem é portador de depressão, ou verbalize que já tentou alguma vez o que esteja pensando em suicídio. Por que eu pergunto isso? Eu também tenho conhecimento de casas espíritas que não têm o cuidado de considerar certos casos de depressão e todos os casos de risco suicida como casos que demandam assistência especializada. Entende-se que é possível fazer apenas a frequência na casa espírita, ler alguns livros, tomar passes, água fluidificada, fluidoterapia e a vida segue. Não é assim, segundo o entendimento que a gente captura dos psicólogos espíritas e dos psicólogos que não têm propriamente uma profissão de fé. Então eu queria saber se vocês entendem, como é que a gente lida com esses novos tempos? A gente sabe que a depressão é pandêmica, a gente sabe que o suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo, e nesse sentido, que cuidados ou que ajustes seriam necessários no ambiente espírita para que o Consolador prometido aconteça de fato e o encaminhamento seja o mais correto possível? Numa frase curta, releitura do Evangelho, atualização da proposta do Cristo para os tempos novos. Eu tenho em Oswaldo Cruz um trabalho voltado para assistência a deprimidos. E percebi ao longo do tempo, André e demais amores, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma farmácia. Não há doença, não há conflito, não há problema, perturbação que não se possa abordar com eficácia, com sucesso, com o Evangelho. Todos os problemas podem ser abordados desde que se faça uma releitura do Evangelho, fugindo do dogmatismo religioso, colocando em termos pragmáticos nos dias de hoje. Porque lendo-se Mateus, Marcos, Lucas e João, com a leitura psicológica, melhor o Marlon falaria sobre isso,
O Cristo falou de depressão, estresse, ansiedade, medo, pânico, tédio, mesmice, rotina, falta de objetivo existencial, essas doenças tidas como modernas. E todas elas são abordáveis e tratáveis com o Evangelho, desde que numa releitura atualizada. Eu vejo assim, André, só fazer uma partezinha de quando a gente falou dos suicidas, né? Essa interpretação enviesada que a gente fez a partir do livro de Ivone Pereira, de Memórias de um Suicida, eu acho que é um grande equívoco, assim, ela traz ali o relato de um caso, né? Mas Allan Kardec traz no Céu e Inferno 9 casos de suicídio, e nenhuma descrição é igual a outra, e também não é igual à descrição de Ivone Pereira. E na Revista Espírita existem outros casos que não estão publicados no Céu e Inferno, com outras descrições, né? Então a gente pegou a Ivone Pereira, que é uma obra sem dúvida nenhuma fantástica, e transformou numa forma de esquartejar as pessoas, sem ressaltar o quanto de cuidado e de amor existe do plano espiritual em relação a esses espíritos, né? Então, a gente fez um absurdo, né, com essas reflexões. Me permita dizer, Marlon, que em 38 anos de trabalho mediúnico, eu nunca atendi um espírito de suicida que tivesse saído do Vale do Suicida. Deixa eu só colocar uma coisa, aproveitando, que como é uma roda de conversa, toda vez que a gente isola do contexto alguma coisa e passa a interpretar aquilo de maneira isolada, a gente enviesa. Vocês concordam? Então, Kardec não pode ser lido de maneira descontextualizada. Ivone Pereira não pode ser vista de uma maneira descontextualizada. A obra de Ivone só surgiu depois da obra de André Luiz, e desde que o seu nascimento e todo o processo, praticamente 30 anos para que ela viesse a lume devido à descrição. No início ela só tinha descrição autobiográfica de Camilo Castelo Branco, que queria se apresentar inclusive com o seu próprio nome, né? E a médium, depois, sob orientação, não permitiu. Era um relato biográfico apenas da sua existência. Depois a obra é passada em revista espiritualmente por Leon Denis, quando se tem todo um arcabouço doutrinário para a obra ficar esse tratado espetacular, e a obra mais lida sobre o suicídio, ou pelo menos mais divulgada, que é um best-seller, embora seja um calhamaço de mais de 500 páginas, um referencial. Surgiu depois da obra de André Luiz, em 44, 45, 46, por aí as obras, A Vida no Mundo Espiritual. Por quê? Exatamente por conta dessa preparação. Mas a própria obra traz eminentemente a consolação. Eu concordo com o Marlon, a gente não pode simplesmente pegar a obra e fazer uma leitura assim, enviesando que ela está dizendo desta forma. Kardec coloca aqui, e aí a gente vai entender à luz dos espíritos também, André, que o suicídio não deixa de ser, sob esta vista, um crime aos olhos de Deus. A questão do criminoso é outra história, mas em todos os casos catalogados da segunda parte do livro Céu e Inferno, e também o que a gente tem em outras na Revista Espírita, conforme citado, os casos não se repetem. Você tem o quê? Coisas que são semelhantes, mas não são idênticas. E até mesmo Kardec teve a sabedoria de dizer, revelando os espíritos, que há os atenuantes no caso do suicídio. E o Espiritismo avança nesse sentido para fazer um trabalho não só preventivo, como de atendimento e tudo mais, que as nossas casas precisam fazer. Então eu queria aproveitar o debate aqui para dizer para vocês que eu me sinto incomodado. Me sinto incomodado mesmo. Porque nós estamos precisando de estudar em essência, aprofundar. O André falou na primeira abordagem, aprofundar o estudo, fazer uma leitura contextualizada, entender, compreender, sentir e viver aquela mensagem. Hoje nós vivemos no meio espírita, e a gente registrou isso, está aí na internet, uma espécie de analfabetismo funcional do espiritismo, ou dos espíritas. Se eu estiver equivocado, por favor, vocês me perdoem. Mas a gente precisa conhecer profundamente Allan Kardec. Nós estamos fazendo muitas coisas, às vezes, por desconhecimento. Várias obras que estão surgindo porque não tem embasamento. Então, essa questão, por exemplo, muito bem lembrada aqui pelo Isaías, resgatar o Evangelho. Qual é a novidade que existe no Evangelho de Jesus? Quem de nós não sabe que é necessário amar o próximo, amar a Deus?
Amar o próximo como a nós mesmos. E aí depois da ocorrência com Judas, do suicídio de Judas, Jesus traz ainda a ênfase, dando ele como referencial, porque o era de fato como mestre. Então, amar o próximo como ele, Jesus, nos amou. Qual é a novidade que a gente tem nisso aí? No meu entendimento, a única novidade que existe é que nós ainda precisamos aprender a amar. Essa é a novidade, porque a mensagem do Evangelho está aí. E a gente precisa aprender a vivenciar isso. Então, nós temos uma longa caminhada, efetivamente, não é? Mas eu não diria uma revisitação nesse sentido, André, de uma correção, talvez de uma atualização. Eu colocaria mais muito como um entendimento interpretativo, inclusive a gente tem feito nos livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, na condição de editor temporário que a gente se encontra, de fazer anotações. Nós não temos o direito, por exemplo, de chegar e alterar o que um autor escreveu. Mas nós temos a obrigação, às vezes, de fazer uma nota de esclarecimento diante de algo que foi falado numa época em que aquilo tinha um certo sentido. Hoje, se você não explicar, fica totalmente fora de um parâmetro. Como a gente, às vezes, tem até uma postura, às vezes, machista, não é? A própria compreensão da figura feminina, há livros que a gente está fazendo. Na própria obra do André Luiz, eventualmente, tem uma outra coisa, você tem que fazer um registro para deixar claro, porque aquilo num contexto de época e tudo mais, né, dá a impressão que a mulher tem uma função, o homem tem outra função, que são totalmente opostas, elas são complementares. Então a leitura ela não pode ser no sentido de isolar, ela tem que ser de agregar. É assim que a gente entende, porque a nossa compreensão assim vai ficar mais, digamos, holística, ela fica mais completa. E até porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele categoriza o suicídio como um ato estúpido, né? Estúpido no sentido de que se a dor é da alma e se o problema é da alma, o sujeito mata o corpo, mas ele não vai conseguir matar a dor que está na alma. Então é uma estupidez no sentido de que é uma tentativa de resolver um problema que não vai ser resolvido desse jeito e se cria um outro problema, né? Então se a gente olha as demais colocações de Kardec, a gente entende que ele tem um raciocínio, né? Quando ele explica que o objetivo, que a gente não vai conseguir trabalhar com prevenção do suicídio acusando ou colocando medo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, porque ele diz isso é um elemento que não faz com que as pessoas diminuam o desejo de suicídio. Não adianta você dizer, olha, quando você desencarnar você vai para o inferno. A pessoa que vive aquela dor, ela vai continuar vivendo aquela dor. Eu lembro de uma paciente no hospital psiquiátrico, ela era espírita, e ela disse assim, olha, eu já li esse negócio de Vale dos Suicidas e tudo, mas eu tenho certeza que não existe nada pior do que a dor que eu estou vivendo agora. Então pode ir para o umbral, para o inferno, qualquer coisa vai ser mais leve do que eu estou vivendo agora. E aí você fala o quê? Né? Marlon, eu queria te provocar ainda dentro desse tema, quando eu sugeri como questão se há ajustes ou não a serem feitos. Existem espíritas que se matam, evangélicos, católicos, psicólogos, voluntários do CVV. O que eu estou querendo dizer com isso? O conhecimento construído não blinda você do risco suicida, dependendo dos fatores de temperatura e pressão. O que eu estou sugerindo como elemento assim de reflexão? Talvez na casa espírita, se alguém se apresenta como portador de depressão ou como alguém que está pensando ou já realizou tentativa de suicídio, devêssemos, no corpo de voluntários da casa, verificar se há algum profissional de saúde ou se aquela instituição tem já um vínculo formal ou não com algum CAPS, alguma unidade de saúde, que pudesse confirmar um diagnóstico. É depressão mesmo? Em que nível? E seguir aquilo que Divaldo, toda vez que faz jornada, inspirado por Joana, esse é um assunto que preocupa muito, do lado de lá e com razão, sobre depressão ou suicídio, diz: terapêutica sugerida. 1. Antidepressivo. 2. Psicoterapia. 3. Fluidoterapia ou passe. Nesta ordem. Então, sim, a gente precisa ter informação que espírita não resolve o problema de depressão a priori com passe ou leitura de evangelho só. Tem uma questão clara aí. Existe transmissão genética, de carga genética de pessoas com depressão para gerações sucedâneas. Estão estudando se existe o gene suicida. É a ciência evoluindo e demandando responsabilidade de nós que somos procurados por pessoas que sofrem e que eventualmente reportam que estão ou com depressão
ou que já tentaram, ou que pensam em suicídio. Eu acho que a gente deveria ter muita atenção, sem nenhum prejuízo da terapêutica evangélica, que pode, em alguns níveis de depressão menos graves, funcionar, ser o bastante. Em alguns casos pode não ser. Na dúvida, talvez convenha encaminhar. Eu vejo sim que a questão do suicídio já é uma situação grave, né? Precisa de um acompanhamento de um profissional especializado. Quando a gente fala, as pessoas dizem, o que a gente faz quando tem um amigo que diz... Não tem o que discutir, né? A gente precisa de um profissional especializado, porque vai avaliar isso que o André está dizendo, dos níveis, né? Existem níveis de o quanto o sujeito está predisposto a cometer suicídio. Alguém que diz, puxa vida, se eu morresse hoje seria bom, é um nível de suicídio. O sujeito que diz, eu não aguento mais e eu penso em me matar, é outro nível. O sujeito que diz, eu vou me matar um dia enforcado, é outro nível. E o sujeito que estabelece uma data é outro nível. Né? A gente, como leigo na casa espírita, não tem condição de fazer esse tipo de avaliação. Isso tem que ter uma avaliação de um profissional especializado. Né? Agora, a Associação Brasileira de Psiquiatria estabelece que o tratamento da depressão é o principal pilar de prevenção do suicídio. Ok. E o que a doutrina espírita tem a ver com depressão? O Isaías é um especialista nessa área, né? Mas fico pensando, se a gente não tivesse nada a ver com isso, por que Joana de Ângeles, Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, todo esse pessoal escreveu tanto sobre esse tema para o meio espírita? André Luiz relata que existem espíritos específicos para intuir médicos, psiquiatras, pessoas da área da saúde no desenvolvimento científico destas áreas. Então, o que precisa desenvolver naquelas áreas, o pessoal está trabalhando com aquelas áreas. Por que eles vieram escrever para os trabalhadores espíritas, explicando o que é a depressão, explicando sobre esquizofrenia, explicando sobre esses transtornos mentais, para a gente olhar e quando vê uma pessoa com depressão, olha lá, aquela ali é o que eu li, ó. Não aceita do jeito que é culpada que traz, por isso que está assim, ó, não vai ter paz que vai resolver. Foi para isso que eles trouxeram esses conteúdos, para a gente olhar para os outros e ficar avaliando a vida dos outros? Eu não acredito que é isso. Aplicar a lei de causa e efeito? Hã? Aplicar a lei de causa e efeito? Para aplicar a lei de causa e efeito. Então, eu acredito que estes espíritos como Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, tiveram um esforço imenso de trazer esse arsenal teórico para que a gente faça alguma coisa com ele. Não no sentido da substituição dos profissionais especializados. E nem nós, eu acredito, como profissionais especializados dentro da casa espírita, temos esse lugar. Porque quando eu estou fazendo um atendimento fraterno, eu não posso ter uma escuta de psicólogo e querer fazer uma intervenção psicológica. Isso é do consultório. Ali eu estou como um voluntário. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. A gente vê como, né, a evolução na abordagem da obra de André Luiz, que vem lá da década de 40, mas uma visão prospectiva tão admirável. Estava numa releitura de Obreiros da Vida Eterna, e ele colocando exatamente o papel da medicina e notadamente do médico. Então hoje nós temos uma série de intervenções cirúrgicas voltadas para aquilo que o André estava falando na primeira abordagem, das plásticas, né? Da gente se tornar bonito, aquela coisa toda, mas a gente vai ter uma atuação da medicina daqui a algum tempo, uma intervenção muito mais direta, inclusive em termos de psique, né? Psique. Muito mais assim da própria mente. E a gente vê até essa questão, você falou, né, do gene, não é? Quando a gente vai estabelecer, de repente você tem a opção de trocar, não é? De repente substituir ou mudar um comportamento futuro, alguma coisa assim, ou prevenir uma doença, ou às vezes uma tendência. Tudo isso a gente sabe que é do espírito, e essa preparação toda é espiritual, perispiritual, que se reflete no corpo. Então a medicina, acredito aí, ela vai ter uma abordagem muito mais ampla, não é, Marlon? Assim, de se ver muito mais holisticamente, menos materialística, menos de forma apenas o ser humano como um corpo ou organismo, mas muito mais como um sistema, né? E aí envolve a questão necessariamente espiritual. Só gostaria, André, de dizer que o nosso trabalho junto aos depressivos não dispensa de forma nenhuma o tratamento médico, psiquiátrico, psicológico. Aliás, é regra básica de que o tratamento espírita não dispensa o tratamento médico. Apenas nós quisemos, naquele momento,
enfatizar o quanto se pode fazer e não vem sendo feito pelas casas espíritas, né? Nós temos subaproveitado o espiritismo como um todo. Eu vejo isso aí que você fala, Isaías, na questão que você trouxe quando você fez a tua palestra de como expandir, né? A doutrina espírita está restrita a um público pequeno demais. A pessoa que chega na casa espírita dizendo, eu quero estudar a doutrina espírita, nós conseguimos atender bem essa pessoa? Claro que conseguimos. O ESD, proposto pela Federação Espírita Brasileira, atende esse público. Quando o sujeito chega dizendo, eu quero compreender a doutrina espírita, nós temos lá um programa que estabelece do simples para o complexo a construção de conceitos para compreender científica e filosoficamente uma doutrina. Perfeito. Agora, quando o sujeito chega na casa espírita dizendo, eu penso em me matar, a gente não tem um programa para isso. E se você disser para o fulano, olha, você tem que começar no ESD, porque alguns nem dizem para começar. Os estudos já começaram, então você tem que voltar no ano que vem, né? Mas pensando que consigamos manter um grupo aberto, aí diz, olha, você tem que entrar no ESD. Ok, então estou lá eu pensando em suicídio, e agora eu vou ouvir sobre Hydesville. Termina o suicídio, efetivamente, com a situação dessa. E o tema da palestra, né? naquela noite é a virgindade de Maria. Então, a gente faz a abordagem aqui, Marcos, desculpa, mas é tão interessante, que a gente está vendo a realidade que ocorre, né, às vezes no dia a dia até, ou diante de determinados comportamentos. Eu sempre, na minha ignorância ainda, confesso a vocês, eu tento trazer para mim, né, o que é que a gente está fazendo efetivamente para mudar essa realidade, não é? Porque eu me lembro na casa espírita, volta e meia brigava com um com o outro, porque espírita não briga, né, mas de vez em quando a gente fica de cara virado com um com o outro. Aí primeiro, vamos sair da casa espírita, né? O primeiro passo, brigou, vai fundar outra casa espírita. Às vezes dá um bom resultado, mas a gente vai se segurando. Então você passa uma década, 2, 3, quase 4 décadas ali, de repente o problema não está com o outro, são questões nossas, né? Então aí você vai, peraí, o que eu posso fazer para implementar alguma mudança, alguma melhoria? Porque essa abordagem que se faz aqui, que eu acho que é perfeitamente justa, porque infelizmente é o que ocorre. Nós já tivemos casos de presenciar, por exemplo, palestra que é falando a respeito da vida depois da morte, como é que é isso e tudo, e a pessoa vem e traz os relatos, né, científicos, mostra as estatísticas, mostra o outro lado cruel, né? O indivíduo vai não só para o vale dos suicidas, mas vai para os abismos, para as trevas, vai para as cavernas, e aí a pessoa que está assistindo naquele dia levou uma outra convidada que pela primeira vez estava na casa espírita, que tinha perdido um ente querido. Ocorre que nós nos afirmamos espíritas, me permitam a generalização, mas a nossa mentalidade é ainda muito católica, muito protestante, né? Precisamos aprender a pensar como o espiritismo. E nessa novidade aí é a nossa revisitação. Eu acho que é o nosso reolhar, é como a gente vai enxergar isso que está dentro de nós, porque está posto. Como é que a gente vai conseguir olhar, né, e ver isso? Depende da gente se abrir realmente. O convite de Jesus está feito. Agora, eu queria fazer um esclarecimento de que, assim, nós temos uma estrutura que, às vezes, na casa espírita está enrijecida, né? Focada no desenvolvimento intelectual, e qualquer sujeito que traga demandas emocionais a gente não consegue atender bem. Mas isso não quer dizer vamos para o oba-oba. Né? Fazer grupo para falar dos nossos sentimentos, vamos fazer psicoterapia espírita na casa espírita, vamos curar a depressão. Gente, pelo amor de Deus, não é isso, né? O que o Isaías traz. Nós vamos buscar o evangelho direcionado para esta questão. Nós vamos estudar os pressupostos da doutrina espírita neste tema. Então, quando o sujeito vem buscando a doutrina espírita, nós temos esse conteúdo todo que ajuda o sujeito. Agora, quando o indivíduo traz uma demanda de depressão, de suicídio, um transtorno alimentar, uma compulsão sexual, tantos casos graves que há por aí, a gente não pode continuar oferecendo a teoria e dizer, agora você se vira, como que você vai trazer para a tua vida? Né? O nosso trabalho é apresentar a teoria e você se vira. Eu acredito que nós devemos ter o esforço de buscar na doutrina espírita
quais são as orientações para estes casos e favorecermos esse sujeito que chega na casa espírita com um conteúdo que talvez ele ficasse 5 anos lá estudando e fosse ver uma pinceladinha de cada coisa. Então a gente pega o que está lá em Joana, pega o que está lá em André Luiz, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e traz tudo isso para esse sujeito, porque a demanda dele é essa. Nós continuamos estudando doutrina espírita. Só que ao invés de partir de um percurso conceitual, nós partimos de um percurso temático, de uma dor e de um sofrimento. Então acho que a gente pode, não só para o suicídio e para a depressão, pensar em inúmeros temas que tenham essa aplicabilidade. Continuamos estudando doutrina espírita, só que não parte do conceito, parte da dor e da dificuldade do sujeito para buscar o conceito, porque isso é o processo de aprendizagem do adulto. Ele tem que partir das suas demandas para daí para o conceito. Cabe uma pergunta, né, Marlon André? Rapidamente. A pergunta seria mais ou menos esta: para que serve o Espiritismo? Guto, então, vai virar DVD isso aqui? Manda para mim. Esse papo está muito bom. Eu vou, antes de fazer a próxima pergunta, indagar a plateia sobre quantos aqui tem 21 anos de idade ou menos. Levanta o braço, por favor. 21 anos ou menos, dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lá atrás, 11, 12, 13... 13? 3%. 3%, muito bem. Obrigado, gente. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, a provocação saudável. Nós temos, como já disse, a aferição do IBGE, o segmento religioso, nos termos do censo, que reúne o número de adeptos com maior idade média. Em alguns lugares do Brasil, e eu não tenho informação sobre o Brasil inteiro, o movimento espírita é muito capilarizado, então não vou fazer nenhuma definição do que é e o que não é. Mas eu vou dar o meu testemunho. Já vi muito por aí, e a situação que eu vi e vou descrever prevalece em relação aos lugares onde eu vi o contrário. Não vou economizar palavra, vou direto ao assunto. O espaço do jovem na casa espírita é relegado a segundo plano. Marginalizado das atividades nobres da casa, é lembrado como mão de obra, assim, vamos fazer um evento. Quem fica na cantina? Mocidade. Quem vende livro? Mocidade. Quem faz o número musical? Mocidade. Quem limpa o espaço depois? Mocidade. E por aí vai. Não que a mocidade que tem mais fluido vital não deva ser aproveitada e empreitada. Tem isso. Já fui de mocidade, não reclamava não. Mas tem uma questão. Isso também tem a ver com um período histórico. Ser jovem na época do Kardec era uma coisa. Hoje é outra. Jovem hoje é protagonista. Domina ferramentas fantásticas de assimilação, processamento, elaboração de projeto e proposição. Na área da divulgação, quem quer fazer divulgação em casa espírita de um jeito super profissional, na hora de fazer a reunião com o pessoal da casa, se não tiver ninguém com 13 ou 14 anos de idade, esse projeto não vai ser o estado da arte, da melhor maneira de se aproveitar conhecimento up-to-date sobre divulgação. Então, partindo de uma presunção, eu não vou dizer que é a maior parte ou a menor parte, eu estou dizendo em boa parte, digamos assim. No movimento espírita no Brasil, o espaço do jovem está delegado, de fato, à periferia, a um espaço marginal, a um espaço que é quase desimportante. A minha pergunta é: precisamos mudar isso ou não? Se a resposta for sim, como? André, com uma pitada de humor, André, eu acho que é fácil resolver essa questão. Desencarnação em massa dos da terceira idade, André. Olha, não é que nós... O problema é que eu estou nessa, entendeu? Só para um registro aqui, um registro histórico. Nós estamos com 4 jovens aqui. Um na fase do 30, não vou dizer quem é,
Outro na fase do 40, também não vou dizer quem é. Outro na dos 50 e outro das 60, não precisa dizer, né? 4 jovens. Mas, assim, Isaías, foi feito realmente um estudo em termos de como andava a juventude ou a condição do movimento espírita, e se identificou com clareza que nós estávamos envelhecendo, né? Isso tanto o estudo IBGE como também o próprio reconhecimento do movimento espírita. E não se estava preparando os jovens, que é um grande equívoco, né, para assumir as atividades da casa espírita, enfim, do movimento. A gente fala há quantas décadas sobre essa questão? Assim, isso não é novo. Antes o jovem praticamente era desconsiderado. Hoje ele é talvez um pouco mais considerado. Precisa ser muito mais, não é? Mas como é que a gente pode fazer isso dentro da própria casa espírita? É um envolvimento do jovem no trabalho que ele realiza, nas atividades da casa espírita, com o chamado legado, por exemplo, que é você preparar aqueles que estão juntos das atividades para efetivamente assumirem. Não é questão de cargo, isso é o que menos importa, mas são as atividades com as responsabilidades. Então nós temos que partir para isso, treinar essas lideranças, porque hoje no meio empresarial, no meio que a gente vê, os jovens estão assumindo o comando, sejam as mulheres, sejam os homens, são jovens, não é? No meio espírita, isso vai acabar acontecendo, porque não é questão da idade cronológica, é da maturidade espiritual. Então, esses jovens vêm cada vez mais preparados, as crianças, mesmo a gente vai vendo, né, parecem mais maduras, os jovens também. Então, acredito assim, como fazer isso é, de fato, envolver os jovens nas atividades da casa espírita como um todo, sem exclusão, mas com inclusão, e preparando para que possam conhecer o ambiente todo, atuar em diversas frentes como uma espécie mesmo de preparação, para que depois, e junto, não é nem só depois no sentido do tempo, mas é no sentido de uma maturidade, tenham condições de assumir efetivamente. Mas já vão trabalhando juntos, eu acho que o que está faltando é isso. Mas nós já temos, viu gente, eu só queria dizer aqui, para conceder a palavra aí, nós já temos certos trabalhos que são muito bonitos. O Adeilson está aqui, vai falar depois, ele lida mais com jovens. Tem muita coisa bonita acontecendo nos estados, nas casas espíritas, nos interiores. Então isso precisa ser visto, também precisa ser falado. Porque a gente às vezes vai numa abordagem crítica, que é uma realidade, porque isso está acontecendo por um lado, mas também desperta a necessidade de se reconstruir, não é? Tá certo? E eu acho que a gente tem um caminho que está começando a ser trilhado. Aí, tá vendo? Você vai falar no tempo certo. Eu acho que por trás disso existem as relações de poder, né? Porque mesmo a ideia da formação, eu comungo com essa ideia de formação, de preparação desse jovem, né? Mas se a pessoa que tem lá seus 40, 50 anos quiser que o jovem faça a mesma coisa que ele faz há 30 anos, o jovem não vai fazer. Isso não é preparação, né? E aí vai dizer, mas eles não estão comprometidos. Não, eles não estão comprometidos com essa tua loucura, com esse teu jeito de funcionar. Não são disciplinados. Não, mas não é disciplinado dessa rigidez, né? Então, formação não tem a ver com repetir o meu modelo. A gente está falando de outra geração, né? E aí é que entram as questões de poder, porque para que eu abra espaço para que o jovem esteja trabalhando comigo, eu tenho que abrir mão do meu poder, eu tenho que abrir mão da minha forma de pensar, eu tenho que abrir mão do meu jeito de funcionar, porque daí eu vou ter que confrontar que talvez não seja o melhor, né? E aí vai criando um espaço que a gente não está muito disponível para oferecer, né? Eu acho que hoje muitos jovens, e converso com outras pessoas, muitos jovens hoje que ficam na casa espírita é por persistência. Muitos jovens, eu acho que eu sou parte de uma minoria, que eu comecei muito cedo na casa espírita, e eu tive uma tia, né? Faço a citação pessoalmente, Jussara Rosa, que é uma pessoa que eu amo de verdade, e que ela me dava possibilidade de trabalho. E na hora que eu comecei a pensar na faculdade, eu nem cogitava de não ir para o centro espírita, porque eu tinha tantas responsabilidades, eu tinha tantas tarefas para fazer, que eu tinha que dar conta da faculdade.
idade e tinha que dar conta do centro espírita, né? Então, eu fui ficando por conta de possibilidades que ela foi me abrindo. Mas eu vejo que muito jovem só fica se tiver muita persistência, né? Porque não tem esse espaço. E tem um compromisso também, né, Marco? Também tem isso. As jovens que, independentemente do que acontecer, ele permanece. É um compromisso que vem do passado. É claro que isso não é o ideal. O ideal é ver o espaço, como você está falando. Eu acredito nisso. O ideal mesmo seria essa liberdade. Agora, nós estamos também numas gerações que são distintas. Por que poder? Por que a gente tem que discutir relação de poder na casa espírita? Não é um assunto que parece ser contraproducente? Lembrando que precisamos incluir no tema mocidade a evangelização, que é também um quesito, né, André, bastante esquecido, subvalorizado nas casas espíritas. E é muito interessante, em nossa casa de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, uma vez por mês eu me reúno com os evangelizandos, com as evangelizadoras, pais, avós das crianças, para tudo aquilo que o tema evangelização possa despertar interesse e necessidade. E um dos momentos da nossa reunião é abrir para perguntas aos evangelizandos. E é impressionante a lucidez, a coerência, a visão de profundidade que esses espíritos estão trazendo. É surpreendente. Nos abordam com certas questões impensáveis para muitos adultos. Então, dando a minha contribuição, falei da desencarnação em massa, era apenas uma pitada de humor. Na verdade, precisamos pensar em pedagogia, né, André? Precisamos pensar em metodologia, porque o modus faciendi tradicional não serve para a infância, não serve para a adolescência. É um modo muito arcaico, muito igrejeiro, é uma paródia muito ruim da missa. Nossas reuniões são muito previsíveis, todo mundo já sabe que é aquela precezinha, a palestrinha, é tudoinha, né? Depois a aguinha, o passezinho, obsessãozinha, né? E essa vidinha, né? É tudoinha. Há uns 4 minutos levantaram a plaquinha dos 10 minutos, na minha cabeça temos 6. Então, eu acho que é o momento da gente fazer as considerações finais. Eu vou começar fazendo a minha, dizendo que eu vou levar de Campos uma memória muito gostosa do acolhimento de vocês, das ideias que foram compartilhadas aqui. É nutriente para a vida, para a reflexão, para os projetos que a gente abraça, mesmo projetos profissionais, a percepção da realidade que nos cerca, a ótica de cada um que foi compartilhado aqui servirá para a gente se situar melhor num mundo tão conturbado, turbulento, onde há tantas dúvidas, incertezas, tanta mediocridade. E eu agradeço, portanto, a atenção de todos, a paciência que tiveram comigo, conosco, e espero estar aqui outras vezes. Agradeço ao Guto e à comissão organizadora pelo convite. Foi um prazer mesmo, espiritual, físico, mental, psicológico, estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Depois do intervalo é a minha palestra, tá? Se você não ficar, eu vou achar que é boicote, tá bom? Bom, queria dizer assim como o André, que foi um prazer muito grande de estar aqui, essa sensação da construção de um espaço significativo, né? Que eu imagino que vocês vão ficar esperando os próximos encontros e que seja um espaço de reencontro com o plano espiritual superior, de novas ideias, de novos propósitos, né? A gente sai daqui animado, mas queria daí deixar como última palavra o nosso compromisso com o movimento espírita melhor.
né? Porque a gente sai dessas reflexões, e aí eu ouço lá, o Geraldo falou isso, falou aquilo, aquele, eu digo, porque lá no centro espírita é tudo assim mesmo, mas eu continuo num momento de passividade, e eu não faço nada, e as coisas vão continuar assim mesmo para sempre, porque nós estamos só olhando, falando das pessoas que não fazem. Na nossa casa tinha que ter mesmo aquele grupo lá que o Isaías falou da depressão, ninguém vai fazer o grupo da depressão, só que eu não entendo que eu faço parte desse processo, né? Então, eu acredito que muito do cambalido, como o Divaldo fala do movimento espírita, que hoje em dia está cambalido, é por conta de que a gente vai deixando para que alguém faça, e a gente desenvolveu uma habilidade incrível de criticar as coisas como estão, associada a uma passividade de não fazer nada e ficar nesse lugar comum, nessa vala comum de não fazerem as coisas acontecer, né? Então, que esses momentos especiais numa cidade como essa, um momento como esse, seja para nos insuflar o desejo de fazer diferente e de que a gente saia daqui animado para construir um movimento espírita em bases sólidas, que serão, sem dúvida nenhuma, a parte da construção destes dias da nova era. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo convite. Pessoal, só dar um lembrete rápido que eu esqueci, reiterando o pedido para quem queira, quem tem alguma disponibilidade de fazer o curso gratuito de voluntário do CVV, os voluntários de campus estão aqui, está tudo pronto para inaugurar esse serviço nessa cidade, o lugar já está escolhido, eles estão situados à minha esquerda no saguão, à direita de vocês saindo aqui. E eu quero lembrar que quem criou o CVV em 1962 foi um grupo de jovens espíritas de São Paulo, que abdicaram para a criação desse serviço, não da fé raciocinada e do altruísmo espírita deles, mas do entendimento de que o serviço do CVV precisava ser laico, e precisava dialogar com qualquer credo, com qualquer pessoa que não tenha credo, promovendo assistência emocional e prevenção do suicídio. Campos merece um CVV. E o CVV pode ser ajudado por vocês, se não como voluntários, divulgando o serviço. Eles estão aí fora, tá? Compete, por favor. Ok, eu queria também agradecer, dizer para vocês que o André Trigueiro, né, o Marlon, daqui a pouco eles estão pegando um bimotor, estão retornando, né? Vamos orar. Menos 2 velhacos no mundo abrindo caminho. O Isaías, eu, outros companheiros, continuamos aqui, né? Para felicidade ou infelicidade, mas felicidade de todos nós, né? É uma imensa satisfação realmente estar aqui nesse momento que é específico, que é único, né? Tão gostoso, passa tão depressa, mas ficam aí algumas provocações, reflexões, não respostas conclusivas, porque a gente hoje pensa assim, a gente está buscando muito mais o para quê do que o porquê. Porque o porquê, quando a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai se aprofundando, nós vamos encontrando as razões, né, os porquês, até pela própria lei de causa e efeito. Mas o para quê, que é a lei de causa e efeito que a gente vai construir da agora para frente, é que a gente precisa ver. Então, o convite mesmo, eu reforço isso e concordo com o que o Marco falou, no sentido de nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos parte do movimento, nós integramos uma casa espírita, nós fazemos parte de uma família, nós precisamos fazer a nossa parte, então, com disposição, com interesse, reconhecendo que o máximo que a gente fizer ainda vai ser o mínimo diante de tudo que a gente está recebendo. Vamos agradecer e aproveitar a oportunidade que a gente ainda tem tempo, né? Obrigado pela atenção.